aqui, ó. E aqui o motivo de toda a dor. Um dos resistores era de 10 kΩ, esse detalhe também é importante. O outro resistor é de 20 kΩ, alimentados por uma DDP de 100 volts. Um dispositivo capaz de fazer a resistência elétrica de um circuito variar é o reostato. Com isso, ele pode alterar a intensidade da corrente e o brilho das lâmpadas contidas nesse circuito, por exemplo. Os reostatos são constituídos basicamente de um cursor que se move ao longo da resistência, ocasionando a variação dela. Ah, claro, se eu boto o cursor para cima, aumenta o valor do resistor. Se eu boto o cursor para baixo, diminui o valor do resistor. Tranquilo? Observe o circuito a seguir, em que R representa a resistência elétrica de um reostato, que pode ser regulada para assumir valores entre 0 e um valor máximo de 20 kΩ. Esse cara tem valor mínimo de 0 e tem valor máximo de 20 kΩ. E tu vê, né? Isso era a interpretação do texto. O texto me disse isso. Considerando-se que a resistência elétrica do reostato variou entre seus limites, logo ele está me dizendo que uma hora foi 0 e uma hora foi 20 kΩ. As intensidades máxima e mínima da corrente elétrica que passa pelo resistor de 10 kΩ são, respectivamente, qual é a máxima e a mínima corrente que vai passar naquele cara ali? Tu vê, na verdade, a gente tem que resolver um circuito como se aqui não tivesse resistor nenhum, que a resistência é 0. Se aqui a resistência é 0, esse cara entra em curto circuito. E aí o circuito todo fica com um único resistor. Importante o aluno entender que isso aconteceu porque esse cara entrou em curto circuito quando eu coloquei o reostato para a resistência 0. O U é 100. O R, 10 kg. O quilo significa 10 na 3, vezes o I. Divide por 10 ambos os lados, está multiplicando, passa dividindo. O I deu igual a 10 na menos 2, ou o I deu 0,01 ampere. Agora, nós vamos colocar o reostato na outra posição, de tal forma que ele assuma o valor de 20 kΩ. Como esse cara também tem 20 kΩ, 20 kΩ com 20 kΩ dá quanto? Já que eles estão em paralelo, dá 10, é só dividir por 2, já que são 2. Aí fica 10 kΩ com 10 kΩ. 10 com 10 em série é só somar, que dá 20 kΩ, alimentado por 100 volts. URI de novo. O U é 100 volts, o R é 20 vezes 10 na 3. Aí vamos calcular o I. O I vai dar igual. Se antes a resistência era de 10 vezes 10 na 3 e a corrente deu 0,01, agora que a resistência é o dobro, a corrente vai dar a metade, 0,005. Como é que ele deu as respostas? Deixa eu dar uma olhada. Ele colocou em mili. Para passar para mili, eu vou escrever 10 vezes 10 na menos 3. Então, 10 miliampere. E esse cara aqui é 5 vezes 10 na menos 3, ou seja, 5 miliampere. Então, a mínima corrente é quando o reostato tem valor máximo, né? E depois, a corrente máxima é quando o reostato tem resistência nula. Então, ficamos com letra E, 10 e 5 miliampere, letra E. Galera, ó, uma dica preciosa, quando nós formos usar o URI, não joguem direto a tensão da fonte no U, se não houver uma justificativa lógica para isso. Então, cuidado, o erro mais comum que eu tenho percebido no pessoal na hora de aplicar o URI
é a galera pegar e aí tem ali, né, uma tensão de 220 volts. Aí tem vários resistores, o R1, o R2 e o R3. Se tu quiser fazer o URI em cada um deles separadamente, que tu sempre vai ter o direito de fazer o URI separadamente em cada um deles. Só nesse tipo de situação é que o U é 220 para todo mundo. Só nesse caso que é raro. Se houver um outro resistor aqui, acabou. Não pode mais colocar 220 aqui. Virou um absurdo total e completo. É o assassinato da eletrodinâmica. Tomem cuidado com isso. Esse é o primeiro passo que vocês têm que começar a prestar atenção para não errar em questões de eletrodinâmica. Essa tensão, esse U, essa voltagem popularmente falando, só seria desse se não houvesse esse indivíduo. Se todos eles estivessem em paralelo com a fonte. Qualquer outra situação, isso não é verdade. Tu não poderia colocar 220 ali. Aí, caso fuja dessa realidade, tu não pode fazer isso. Tá? Tomem cuidado com isso. Eu estou fazendo esse comentário porque é a maior quantidade de erros que eu tenho visto na hora de fazer o URI, é isso. A galera pega o URI, olha a bateria e tasca o U aqui já de cara, ó. Não. Isso não foi o que a gente viu. Tomem cuidado, beleza, galera? Esse é um tipo de questão que pode dar dor de cabeça. Mas as questões básicas são acessíveis. A colega comentou também, né, professor, reostato. Não tinhas comentado sobre reostato? Não tenho certeza. É possível que eu não tenha comentado mesmo. Aí essa questão foi uma boa maneira de a gente aprender o que é reostato, né? Reostato é uma resistência variável. Só isso. Ela não vai complicar a nossa vida. O máximo que vai acontecer quando aparecer um reostato é o cara perguntar em que valor o reostato está. Aí tu acha o R dele. Ou qual é o valor máximo e mínimo da corrente elétrica no circuito. E ele vai ter que dar qual é o valor máximo e o valor mínimo que o reostato vai assumir. Certo? Uma ótima pedida então para a gente começar nesta bela tarde. Porque na verdade, o cara me disse que o reostato pode assumir um valor de resistência mínimo que era 0. Quando o reostato estivesse com o seu cursor na posição de resistência 0, é como se tivesse o fio condutor ali gerando um curto-circuito nesse cara. Lembra? Quando tem uma região com resistência nula, ao invés de passar pelo resistor, a corrente elétrica sempre optará pelo caminho de resistência nula. É isso que é fazer o curto, né? É ter um caminho com resistência nula, além do caminho que tem a resistência. Toda a corrente passa pelo caminho de resistência nula. Certo? Então foi por isso que esse cara deixou de existir, porque o reostato estava com valor 0 naquela hora. Ótima pergunta. Com prazer. É extra? Adoro questões extra. Vamos que vamos, meus queridos. Nós estamos tranquilos, eu tenho poucas coisas para comentar de capacitores para vocês agora. Dá tempo de fazer mais uma, sem dúvida. Questão extra, né? Fico todo bobo. Vamos que vamos. Segundo o documento atual da FIFA, regras do jogo, no qual estão estabelecidos os parâmetros oficiais aos quais devem atender ao campo, os equipamentos e os acessórios para a prática do futebol, a bola oficial deve ter pressão entre 0,6 e 1,1 atmosferas ao nível do mar. Peso entre 410 e 450 gramas e circunferência entre 68 e 70 centímetros. Um dia antes de uma partida oficial de futebol, quando a temperatura era de 32 graus Celsius, 5 bolas identificadas pelas letras A, B, C e D, de mesma marca e novas, foram calibradas conforme mostrado na tabela ao lado. Então tu vê, o cara pegou as bolas e disse que cada bola de mesma marca e mesmo tipo foi calibrada numa pressão diferente. A bola A foi com uma pressão de 0,6 atmosferas, a bola B 0,7, 0,8, 0,9 e 1. No dia seguinte, isso que era 32 graus a temperatura, tá? Então a pressão em atmosferas e a bola, qual foi a bola? E no dia em que isso aconteceu, a temperatura era 32 graus Celsius. No dia seguinte, e na hora do jogo, as 5 bolas foram levadas para o campo.
Considerando que a temperatura ambiente na hora do jogo era de 13 graus Celsius, então tu vê, né? Essa era a temperatura inicial, mas na hora do jogo a temperatura era 13 graus Celsius. E supondo que o volume e a circunferência das bolas tenham se mantido constantes, então tu vê, a bola é tão ninja que ela não mudou de volume quando foi resfriada. Assinale a alternativa que apresenta corretamente as bolas que atendem ao documento da FIFA para a realização do jogo. Ó, de cara, como eu sei que a pressão mínima é 0,6, eu de cara posso eliminar a bola A da brincadeira, porque como ela foi resfriada, quando eu diminuo a temperatura de um gás com volume constante, a pressão diminui, né? E aí a pressão dela vai ficar abaixo do que o documento da FIFA recomenda. Então a bola A vai ficar murcha. Para ver se as outras bolas, né, não vão ficar murchas, vamos calcular, né, qual é a pressão que ela vai adquirir. Quando um gás sofre uma transformação, PVT por Votop. Equação geral dos gases perfeitos. Como era uma transformação isocórica, já que o volume da bola não mudou, eu vou eliminar o V. A pressão original era de 0,7. Vou calcular para essa bola aqui. A temperatura não é 32, porque é Kelvin. Soma 273, vai dar 305. 305. Quero saber qual é a nova pressão, sendo que a temperatura foi para, soma 273, a temperatura foi para 290. Beleza? Então a nova pressão vai ser 290 dividido por 305 vezes 0,7. Acho que o máximo que dá para fazer é esse, multiplicar por 5, né? Divide por 5 em cima, dá 40, mais 18 dá 58. Tenho certeza que é 290. Delirando, galera. Obrigado. 286, nessa hora só fala que o senhor não é 286, né? Porque pelo amor de Deus, né, cara? Obrigado, amigo. 236. E aí, galerinha? Vamos fazer essa divisão e essa multiplicação, ou tanto faz a ordem que nós vamos fazer, né? 286 vezes 0,7. 42 foi 4, 56 com 4, 60, 14 mais 6, 20. Aí bota a vírgula. Então ficou 200,2 dividido por 305. A nova pressão vai ficar, elimina, igual as casas, elimina a vírgula, né? 0, vai 0. 7 estoura, vai dar 6, né? 3 vezes 6. Já sei que é 0,6 alguma coisa, né? Concorda comigo? Então já está dentro dos padrões, né? Certo? Então eu também já garanto que as outras estarão dentro do padrão, né? Porque as outras tendo pressão original maior, vai reduzir, mas não vai ficar abaixo de 0,6. Então com isso eu percebo que só a bola A vai ficar impossibilitada de jogar. O que ele diz? Ele disse que tem mais, né? Discordo. Considerando que supondo que o volume e a circunferência das bolas tenham se mantido constantes, então o volume não mudou, assinale a alternativa que apresenta corretamente as bolas que atendem ao documento da FIFA para a realização do jogo. Eu diria que é B, C, D e E. B, C, D e A não tem gabarito sim, letra D. Eu achei que não tinha gabarito. B, C, D e E, só a letra A, só a bola A, ficou murcha. Beleza? Eu agradeço. Então vamos lá, galerinha, vamos continuar a parte de capacitores. Falta só a associação de capacitores. Nós começamos a ver nas aulas de hoje de manhã.